Bom dia, irmãos. Quero começar nossa meditação lendo a palavra do Senhor que está em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 ao 8. Acompanhe. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse-ei: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, o que fazer em tempo de crise? Existe uma crise moral no Brasil. Nós vemos que o Brasil está na lama da imoralidade, políticos corruptos, campeão do consumo de cachaça, drogas e narcotráfico ditam as leis ali no submundo do crime. A sensualidade é desenfreada. O país de 2 milhões de abortos criminosos por ano. País do carnaval, dos estádios, do samba, rei da pinga, a desonestidade, a mentira. País de mães adolescentes do crime organizado, dos sequestros criminosos. E onde está o Deus Todo-Poderoso? Onde está? Assim podemos ver que havia também uma crise espiritual em Judá. O povo de Judá era como filhos rebeldes. Eram pior do que o animal irracional. O boi conhece o seu dono, mas Judá não conhecia o Senhor. Judá estava doente, com feridas dos pés à cabeça. E a respeito desse marasmo, o povo ainda mantinha aparências e fazia sacrifícios ao Senhor. Se enganava a si mesmo. Mas Deus estava cansado desse povo hipócrita, desse culto hipócrita. E assim nós podemos ver que também há uma crise espiritual em nossa nação. Vemos que muitos adoram ídolos pescados em rios como suas padroeiras e protetoras. O Brasil é um país que adora e obedece espíritos enganadores. O Brasil é o país que multiplica os seus ídolos e santos de devoção. Então eu te pergunto, mais uma vez, o que fazer neste tempo de crise? Na crise, meus amados irmãos, devemos olhar para cima e saber que Deus reina. Precisamos saber que Deus está no trono, que Ele tem os olhos fixos em todos nós. As nossas crises jamais pegam Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus reina, Deus vive, os céus governam a terra, Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a grande mensagem de Isaías que lemos aqui. Essa é a grande mensagem também do livro de Apocalipse. Deus está no trono. Não importam as crises,
Não importa a fúria do dragão, o ódio do anticristo, a sedução do falso profeta, os encantamentos da grande meretriz. Deus reina, Deus governa. Ele está no comando e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, nem um fio do seu cabelo pode cair sem que ele permita. Ele reina, ele tudo sabe. Precisamos saber que Deus é santo, 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 como enfatizam os serafins. Deus é majestoso, ele é glorioso, ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita em luz inacessível. Amados, a maior necessidade da igreja hoje é ter uma percepção da majestade de Deus em seu meio. Precisamos ter um senso de glória de Deus, da glória, da unção, do fogo de Deus em nosso meio. Devemos sentir Deus agindo, Deus operando, Deus transformando. É impossível nós termos uma visão da glória de Deus em nosso meio sem nos humilharmos ao pó. Precisamos saber que até os seres mais exaltados adoram a Deus de uma maneira muito humilde. Os serafins cobrem o seu rosto e os pés num gesto de profunda reverência a Deus e voam para cumprir as suas ordens. Das 6 asas, eles usam 4 para adorar a Deus e 2 para servir. Só os próprios serafins se prostram e nós, será que eu e você vamos nos manter altivos, arrogantes em sua presença? Se os próprios serafins se prostram diante da majestade de Deus, precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam quem Deus é e o que Deus faz. Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo. Ele nos põe de pé, ele quebra o laço do inimigo, ele está com seu braço forte estendido sobre nós. Na crise, eu e você precisamos olhar para dentro e saber que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Antes de Isaías contemplar a Deus, ele distribuiu uma série de ais. Ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas agora, quando ele vê o Senhor, ele se volta para dentro de si mesmo e ele diz: ai de mim. Ele já não vê o erro dos outros, ele vê a sua fraqueza, as suas falhas. Amados, o maior pecado da igreja hoje em dia é a dureza de coração, é a falta de quebrantamento, é a ausência de choro pelo pecado. Amados, precisamos voltar-nos ao Senhor em profundo arrependimento e chorar amargamente pelo pecado que um dia já fizemos, pedindo perdão ao Senhor. Precisamos ter uma visão de profunda angústia pelo nosso pecado. Precisamos dizer: ai de mim, eu preciso do Senhor. Este ai de Isaías é um ai de dor, de lamento,
de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu pecado, mas ele lamenta porque os seus lábios são impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado. Quanto mais perto você se aproximar de Deus, quanto mais perto você se achegar de Deus, mais você vai ver o quanto o seu pecado é hediondo, o quanto o seu pecado é maléfico. Precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Isaías diz aqui: e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías se incomoda com o pecado do seu povo. Ele chora pelo pecado da nação. Ele geme de dores por causa da transgressão do seu povo. Ele não é um homem alienado espiritualmente. Nós vemos aqui que as feridas do povo estão doendo no seu coração. Então nós precisamos ter uma visão da graça perdoadora de Deus. Não há perdão onde não há confissão de pecados. Hoje pregamos a fé sem o arrependimento, a salvação sem a conversão. Deus é um Deus de perdão. Você pode ser transformado hoje, agora. O seu vocabulário pode mudar. As suas palavras, o seu linguajar precisa estar de acordo com a palavra e não usar palavrões. O seu coração pode mudar. Não haverá mais inveja, vingança, mágoas, ressentimentos. Uma fonte de vida pode brotar do seu interior. Você pode ter uma mente pura, um coração puro, um namoro puro, um casamento puro, um linguajar puro, uma vida pura. Nós vemos na palavra do Senhor que a mulher samaritana recebeu uma nova vida. Zaqueu achou paz para o seu coração. A mulher pecadora foi perdoada. Bartimeu teve os seus olhos abertos. O leproso foi purificado. O ladrão que se arrependeu foi recebido no paraíso. Cristo pode libertar você agora mesmo. Ele pode perdoar o seu pecado, fazer de você uma nova criatura. Ele pode. Então, na crise, nós precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. O envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. Vida com Deus é muito mais importante do que uma vida para Deus. Vida vem antes do trabalho. Consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado é que ele pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a sua obra. A quem enviarei? Falou Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Adoração vem antes de missão. Santificação vem antes de serviço. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. O Deus que salva é o mesmo Deus que chama para o serviço. Aleluia. Deus não nos chamou para a indolência, mas para o serviço. Somos todos membros do corpo, somos todos ramos da videira, somos todos ovelhas do bom pastor, somos todos ministros da reconciliação. Então, meu amado, não feche os teus ouvidos, não feche o teu coração, não chegue diante de Deus de mãos vazias.
Deus não salvou você apenas para levar você para o céu, mas para que você fosse um vaso de honra em suas mãos a levar o evangelho aos pecadores. A missionária que disse: eu não recebi um chamado, eu obedeci a uma ordem. Como diz aqui Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A disposição em atender o chamado de fazer a obra de Deus é indispensável. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começou a arder em seu peito. A brasa havia queimado em seus lábios e ele se levantou, ele se dispôs, ele atendeu o chamado de Deus. E Isaías denunciou o pecado. Ele apontou com firmeza os desmandos e as imundícies do rei Acás. Atacou a exploração dos pobres, denunciou a ganância insaciável dos ricos, interferiu nos pactos internacionais com o Egito, em vez deles confiarem no Senhor. Ele denunciou a religião sem vida, morta, sem obras. E hoje eu e você temos muitos desafios, na família, na escola, na empresa, no trabalho, na comunidade. Deus está chamando você e eu para sermos uma bênção em nossa nação, no nosso emprego, com os nossos familiares, parentes e amigos, na comunidade. Deus está nos chamando para nos levantar e pôr a mão no arado. A palavra diz que o clamor dos céus cruza os séculos e cai nos nossos ouvidos. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta que Deus espera de cada um de nós: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou disponível, eu me coloco de pé, eu quero a tua proteção, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos, ó Deus. Amém?